Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namaste, Govinda, Narayana, Krishna. Bem-vindos à nossa classe de Vivekachudamani. Na última vez, né, quase já um mês atrás, ou não, quase um mês atrás, nós concluímos o verso 84, Marcelo, ou não? Concluímos? Concluímos. Ok. Então, no verso 84, Shankaracharya diz que, então, só para colocar em perspectiva, nós estamos cobrindo, né, após termos feito todas as discriminações, né, aquelas discriminações propostas, né, em quase todos os textos do Vedanta, nós discriminamos os 5 koshas, os estados, os 3 corpos, nós fomos discriminando. Aí, no final das contas, nós entramos na parte da compreensão, o que é Satchitananda, o que é o ser, né? E agora nós entramos nessa outra parte desse texto que cobre os benefícios do autoconhecimento. O autoconhecimento, que nada mais é do conhecimento da natureza não dualista da realidade, né? A consciência, conhecimento, a compreensão firme, né, e clara a respeito da natureza não dualista desse universo, que nada é mais do que Brahman, ou Satchitananda, consciência, existência infinitamente não limitada. Então, nós precisamos compreender os benefícios. Por quê? Porque sem que nós compreendamos os benefícios do autoconhecimento, né, a gente não se sente motivado o suficiente para fazermos esse trabalho de autodescoberta, de autoinvestigação, de autocompreensão, compreensão da minha real natureza, da minha real identidade, da minha real essência. O indivíduo humano, ele sempre precisa saber qual é o benefício, como isso pode me beneficiar se eu souber que eu sou a consciência e nenhuma das experiências obtidas através desse agente chamado indivíduo humano. Eu sou a consciência, e a consciência não se modifica, ela não é afetada por alguma experiência, o intelecto, a mente, todos os outros aspectos da minha experiência humana, elas são impactadas pelo contato com os objetos do campo. Toda experiência modifica o meu intelecto, a minha mente, o meu coração, etc, etc. Mas existe essa consciência, essa luz, né, que ela permanece não afetada, não modificada com as experiências. Então, eu quero descobrir isso, e quero descobrir isso existencialmente, não puramente intelectualmente, né? E o Vedanta serve a esse propósito, apresentar essa lógica de tal modo que nós possamos estabelecer, né, a nossa identidade como pura consciência e reivindicá-la como a nossa real natureza. Porque não basta discriminar e separar, nós precisamos nos reivindicar a nossa real natureza e identidade como pura, livre de limitação e ação, consciência, né? Então, os benefícios são importantes porque sem esses benefícios o Jiva não encontra motivação suficiente para entrar, né, nessa guerra, nessa batalha mais fundamental que existe, que é a batalha entre a sabedoria espiritual e a ignorância espiritual. A ignorância espiritual é essa profunda identificação com o corpo-mente como o corpo-mente, né? E a sabedoria espiritual é a compreensão e reivindicação de nossa
real natureza, identidade, como consciência pura. Então, isso requer um esforço espiritual, né? Um constante, né? Trabalho de esforço espiritual, até que essa compreensão ela se torne um fato, não somente uma proposição, uma sugestão, uma possibilidade, mas um fato. É o que nós chamamos de hard and fast self-knowledge, o autoconhecimento firme e claro, de tal modo que ele se torna um fato, né? Então, nós precisamos de estarmos motivados, conhecendo, compreendendo os benefícios, né, dos frutos. Os frutos desse trabalho espiritual proposto pelo Vedanta é o que nós chamamos de Jnana-pala, né? Jnana-pala são os frutos do conhecimento, né? Quando nós fazemos determinadas ações, nós obtemos os frutos de nossas ações, né? E quando nós contemplamos, nós obtemos os frutos dessa compreensão, que é chamado Jnana-pala. Nós queremos compreender que esses resultados, que é um conhecimento, né, de que modo ele vai favorecer a minha vida, de tal modo que eu possa viver nessa ordem de realidade aparente e desfrutar e curtir com muito amor, com muita gratidão, né, as experiências da vida, sejam elas experiências favoráveis ou desfavoráveis, experiências de prazeres e dores. Somente essa compreensão nos permite realmente curtir, né, apreciar, né, a vida assim como ela é, apesar dos sofrimentos, das dores e das alegrias, né, que vêm e vão. Né? Então, depois de ter dito, eu vou dar uma passada rapidinha nesse verso 83, já que nós passamos tanto tempo distante do Vivekachudamani. O verso 83 diz que o pensamento, ou seja, o conhecimento que indica a identidade entre o indivíduo e a totalidade, é livre da dualidade e é só consciência pura. Quando o conhecimento é firme, aquele que tem esse conhecimento é liberado enquanto vivo. Então, esse conhecimento nada mais é do que o conhecimento, um pensamento, né, que ocorre no indivíduo, um indivíduo que, de qualquer modo, possui méritos kármicos para chegar no Vedanta, chegar nos Upanishads, e esse pensamento, Aham Brahmasmi, né? Eu sou Brahman, eu sou a consciência, né? É um pensamento que indica a identidade do jiva humano, do indivíduo humano, e Brahman. Ele estabelece a identidade, o jiva Atma é Paramatma. Então, esse texto do Vivekachudamani é fundamentalmente baseado nesses dois mantras, Tatvamasi, né? O Jiva é Brahman, e Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. É como se as escrituras, né? Essas escrituras reveladas por Ishvara, primeiro dissesse, né? O Jiva é Brahman, né? Tatvamasi, o Jiva é Brahman, né? E depois de algum tempo, o Jiva, o indivíduo humano, após ter contemplado, refletido, meditado nessas declarações upanishádicas, ele simplesmente ele aceita, ele reivindica sua identidade como Brahman, e aí ele diz, Aham Brahmasmi, sim, eu sou Brahman, né? Quando eu sou Brahman é quando nós realmente reivindicamos a nossa real identidade como consciência pura, né? Então, esse pensamento ele indica essa identidade entre o indivíduo jiva e a totalidade. Esse pensamento é livre da dualidade, porque ele simplesmente estabelece tudo como consciência, tudo como Brahman. Quando esse conhecimento é firme, aquele que tem esse conhecimento é liberado enquanto vivo, né? Esse conceito de liberado, ele possui, né, diversas conotações. Quando nós dizemos liberado, a gente precisa considerar, eu sou liberado de quê? Sou livre de quê? De que eu me libertei, né? Dependendo do ângulo, podemos dizer, não, eu me libertei da ignorância. De um outro ângulo, a gente pode dizer, eu me libertei do sofrimento humano, que é inerente à experiência do indivíduo humano, né? Então, existem níveis diferentes. Eu me libertei da dependência, né, de circunstâncias favoráveis para realmente apreciar esse presente chamado vida, esse milagre chamado a vida, né? Então, eu me libertei da dependência por punya, né? Dependência por karmas favoráveis, né? Situações favoráveis. Tudo isso, né, pode ser colocado
dentro dessa perspectiva de ser livre, né? Fundamentalmente, é livre dessa ignorância universal, cósmica, imposta por Maya, que realmente pervade toda a experiência humana em Mithya, né? Nessa ordem de realidade aparente. Portanto, é dito que quando esse conhecimento é firme e sempre presente, aquele que o possui é liberado enquanto vivo. Naturalmente, esta libertação ela só tem realmente validade enquanto o indivíduo permanece associado com o corpo, quando o indivíduo é vivo. Por quê? Porque a consciência, por si, né, per se, ela é livre, ela é absolutamente livre, independente desse instrumento de experiência chamado jiva, né, esse agente, ele é livre do jiva e livre de todas as experiências que ocorrem através desse agente experienciador, conhecedor chamado jiva. A consciência é sempre livre. Então, a única elemento, o único fator nessa projeção, nesse Mithya, né, composto por esses três princípios, Ishvara, Jiva e Jagata, que é o universo, o único fator que realmente precisa se liberar é o Jiva. Ele está numa posição difícil, uma posição de entidade, né, agente que experiencia, né, essa projeção de Maya, e ele, devido a essa ignorância primária, né, primordial, universal, ele se sente limitado, inadequado, insuficiente, inseguro, vulnerável, e ele sofre a sua existência, que fundamentalmente é ilimitada, né? Então, essa libertação, ela só é relevante para o jiva humano. Como nós sabemos, os outros jivas, as outras entidades, as outras criaturas vivas, elas não sofrem essa problemática existencial que o jiva humano sofre, né? Devido a esse nosso intelecto, né? Essa inteligência, né, intelectual nossa, né? Nós temos essa possibilidade de escolha a respeito das nossas respostas aos estímulos do campo, e essas respostas fazem com que a gente permaneça preso e dependente dos resultados dessas respostas. E como esse campo é impossível de ser manipulado e controlado, como as respostas não estão sob o nosso controle, elas pertencem a Ishvara, a totalidade, então o jiva acaba sofrendo. Ele sofre devido a essa ignorância espiritual universal imposta, né, como desenho mesmo dessa projeção aparente chamada Mithya, né, ou Samsara. Então, passando rapidamente pelo verso 84, ele diz que dizem que ele ou ela, o indivíduo, é liberado enquanto vive quando o autoconhecimento é claro, a felicidade é contínua e o mundo é mais ou menos esquecido. Esse é um verso muito legal, eu curto muito esse verso, porque ele estabelece o fato de que a felicidade, né, quando esse conhecimento, quando o indivíduo é liberado, quando esse conhecimento é claro e firme, essa felicidade é mais ou menos contínua, entendeu? É uma felicidade que já não depende das circunstâncias do campo, não depende das circunstâncias do nosso karma, né? Nossas situações, aquilo que a vida nos dá de volta, de momento a momento, né? Então já não depende. Então essa felicidade é contínua porque ela não depende dos altos e baixos, não depende das circunstâncias, não depende dos prarabdha karmas, entendeu? É uma felicidade que depende de quê? Depende da compreensão clara e firmemente internalizada, integrada, de que eu sou a consciência, portanto, eu sou a fonte, a única fonte real de felicidade, satisfação, alegria, contentamento e segurança, né? Esse conhecimento estabelece o indivíduo firme na sua identidade primária como consciência pura, que é a única fonte real de felicidade, alegria, contentamento, segurança, etc, etc. Quando o indivíduo ele sabe que ele jamais será capaz de estabelecer uma paz, uma felicidade, um contentamento contínuo, dependendo das experiências que o campo nos proporciona, quando ele sabe que é impossível, porque o campo ele vai apresentar sempre situações e circunstâncias de prazer e de desprazer. É inevitável isso. Então, quando ele compreende
que o campo não pode realmente produzir o que ele está buscando, que é uma felicidade constante, uma satisfação constante, ele se volta para essa autoinvestigação porque ele ouviu dizer que somente essa compreensão pode libertar o indivíduo do sofrimento, dessa angústia, dessa expectativa, desses altos e baixos, desses sentimentos de inadequação, de vulnerabilidade, de insegurança, etc., etc. E aí o verso também diz que o indivíduo ele experimenta uma felicidade ou um contentamento mais ou menos contínuo e o mundo dos objetos é mais ou menos esquecido, né? O mundo dos objetos, o mundo com todos esses objetos de experiência, eles são mais ou menos esquecidos, significa dizer que o indivíduo ele reconhece os objetos, ele reconhece esse palco, esse palco, né, como a gente diria, esse palco no qual todas essas interações ocorrem, entendeu? Ele reconhece tudo isso, mas ainda assim ele já não se sente atraído como antes, entendeu? Como se fosse uma força magnética que antes o compeliva, né, a correr atrás de alguns objetos e correr para evitar outros objetos, experiências. Esse corre-corre da vida, esse corre-corre da vida é visto como simplesmente um truque, né, uma projeção, né, um ilusionismo. O ilusionismo, qual é esse ilusionismo? O ilusionismo é a crença de que objetos de experiência realmente possuam valor intrínseco, que eles possuam a felicidade, que a felicidade seja realmente contida nesses objetos, etc., etc. Portanto, o indivíduo que possui esse autoconhecimento firme e claro, ele permanece, né? Ele permanece curtindo, usufruindo, né? Desfrutando desse néctar de contentamento, de paz e tranquilidade que é inerente ao autoconhecimento. E ele, naturalmente, ele vai perdendo interesse no mundo. Ele agradece ao mundo, ele reconhece o mundo, ele é muito grato a Ishvara, entendeu? Mas ainda assim, o mundo mais ou menos permanece esquecido para ele, entendeu? Porque ele encontrou alguma coisa mais valiosa do que o mundo dos objetos, o que os objetos do mundo têm para oferecer. Então, vamos entrar no verso 85, que é o nosso verso novo de hoje, né? Mesmo que ele ou ela viva em um corpo, né? Nós nos referimos ao indivíduo, né? Com autoconhecimento firme e sempre constante, sempre presente. Mesmo que ele ou ela viva em um corpo, a característica mais saliente dos seres liberados é a ausência do senso de eu e meu. A ausência do senso de eu e meu. Então, o que ocorre? O indivíduo que é liberado, ele reconheceu a sua real identidade como consciência. E ele, sabendo que a consciência é a essência, é o substrato da totalidade, entendeu? Ele sabe que tudo pertence, entre aspas, né, à consciência. Ele sabe que tudo somente é uma sobreposição na minha consciência e existência, que é o substrato, é aquilo que pervade essa ordem de realidade aparente. Portanto, essa condição derivada desse conhecimento permite ao indivíduo autorrealizado de gradualmente, entendeu? Dissolver, é um processo natural, esse sentimento de eu e meu. Esse sentimento de eu é o produto de uma conclusão equivocada dessa consciência que nós somos, quando ela percebe que ela aparentemente é associada com o corpo, e ele diz eu, o corpo, né? E quando nós nos definimos como eu, o corpo, imediatamente eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero, né? Então, toda vez que eu obtenho o que eu quero, eu me encontro numa outra problemática. Qual é? Já não é fácil obter o que se quer. Mas depois nós temos uma outra problemática que seria como manter aquilo que eu quero, né? Então, primeiro surge esse pensamento eu,
que imediatamente se associa e se identifica com o corpo e com a mente, e digo, eu sou definido através dos atributos, das propriedades e qualidades desse corpo-mente. Então, eu já estou me definindo de modo limitado, eu, o corpo. E esse corpo-mente, que é fundamentalmente limitado, ele imediatamente busca a solução desse sentimento de limitação e inadequação através da aquisição ou obtenção dos objetos que ele quer, né? E através da rejeição ou afastamento dos objetos que ele não quer, né? Então, esse indivíduo, ele se define, né, no corpo, na mente, como corpo-mente, e imediatamente ele quer obter o que ele quer, e é um problema grande conseguir sempre obter o que você quer, e imediatamente ele desenvolve um outro sentimento de, ok, o que quer que seja que eu obtive é meu, né? O segundo lado dessa problemática do ego é que não somente eu me estabeleço como corpo-mente, portanto me sinto limitado, insuficiente, inadequado, mas eu estabeleço que o que é meu e ninguém pode tocar, né? E é uma problemática difícil de ser resolvida, porque nada pertence realmente a nenhum indivíduo. Tudo pertence ao campo, né? Essa projeção, essa sobreposição aparente de nomes, cores e formas naquilo que nós somos como consciência ilimitada é uma sobreposição chamada mithya. E em mithya, tudo que existe em mithya pertence a quê? Pertence ao Lord Ishvara. Entendeu? Então, tudo pertence a Ishvara, mas o indivíduo Jiva, devido a essa identificação eu, corpo-mente, ele desenvolve seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, e ele se apega aos objetos de gosto, né, aos objetos de desejo, e eles vivem uma outra aflição, que é como manter aquilo que é meu. A gente sabe que todos esses objetos com os quais nós nos relacionamos e que nós desenvolvemos essa afeição, essa dependência, né, que eu quero muito, eu preciso disso para estar bem estabelecido, por exemplo, a identificação nossa com o corpo físico. Nós dizemos assim, ok, esse sou eu, né? E esse é o meu corpo, né? E eu amo esse corpo, porque ele é jovem, ele é dinâmico, né? Ele é vital, é saudável, etc, etc. E a gente pensa, ok, então esse corpo vai permanecer comigo eternamente, ele vai permanecer saudável, bonito, dinâmico, né? Sem doenças, etc, etc. Aí, gradualmente, o indivíduo ele vai crescendo e, ao mesmo tempo, envelhecendo, e ele percebe que esse corpo, a saúde desse corpo, a beleza desse corpo, entendeu? A vitalidade física e mental desse corpo, ela entra em declínio a partir de um determinado ponto. Então, até mesmo, né, a condição desse corpo físico, né, esse objeto com o qual nós nos identificamos tão intimamente, ela não pode ser mantida pelo indivíduo jiva, né? Ela não pode ser mantida porque tudo em mithya, tudo nessa ordem de realidade aparente, é em constante modificação e declínio. Tudo que aparece nessa ordem de realidade, ela tem um início, um meio, ela cresce, ela envelhece, e ela entra em declínio e depois ela é descomposta ou desassemblada, ou desconstruída, ou destruída. Tudo que existe aqui tem um início e um fim. Tá? Então, tentar manter os nossos objetos de gosto, né, é uma missão impossível. Né? Outros objetos que são, né, fisicamente, aparentemente distantes de nós, como o meu carro, o meu dinheiro no banco, né? O meu marido, minha namorada, o meu namorado, ou qualquer outro objeto, a minha casa, né? Elas também, quando você quer alguma coisa, se você conseguir obter depois, a outra problemática é como manter. Para quem já teve uma casa, né? Uma casa realmente possuída, comprada e pagada, né?
a gente sabe que é uma problemática, porque depois o manter uma casa, né, é tanta energia, é tanto custo, etc, etc. Né? Então, o AV não é o único problema do jiva humano, mas o manter também. E esse manter, né, é todo ele derivado dessa falsa noção, não somente de eu, o corpo-mente, e meu, eu e meu. Né? O ego é constituído por essas duas falsas noções. Eu, o corpo-mente, e meu, todos os objetos, né? Os objetos de favoráveis, objetos de prazer, os objetos dos meus quereres, esses objetos eu quero manter comigo eternamente e eu quero manter sem que eles se alterem. Né? Naturalmente, é uma missão impossível. Né? Então, mesmo que ele ou ela viva em um corpo, o que ocorre até que o prarabdha karma do indivíduo realizado se esgote e ele deixe o corpo, mesmo que ele ou ela viva em um corpo, a característica mais saliente desses seres, desses yanis liberados, é a ausência desse sentimento de eu e meu. Tá? Então, a gente pode notar nesses indivíduos que se esse sentimento egóico, entendeu? Aquela vaidade, aquela arrogância que diz eu, né? Eu sou muitíssimo, né, elevado espiritualmente, eu sou um grande mestre, eu sou um grande meditador, um grande yogi, e eu tenho vaidade em tudo isso, entendeu? Porque eu me sinto superior aos outros indivíduos. Então, tudo isso é parte dessa mesma ignorância presente nos indivíduos sem esse autoconhecimento, esse sentimento de eu, né, que se define, né, segundo, né, as suas ideias a respeito dessas características dessa construção corpo-mente, né, esse eu e o meu. Tudo isso é o fruto dessa ignorância fundamental, universal, né, imposta por Maya. Mas os seres liberados, eles apresentam uma ausência desse sentimento egóico de eu e meu. Entendeu? Esse é um conhecimento muito profundo que gradualmente vai dissolvendo esse sentimento inerente a todos os seres humanos, o sentimento de que eu sou o autor, eu sou o executor, eu sou o pensador dos meus pensamentos, entendeu? Então, esse sentimento de ser o autor, o pensador, o originador dos pensamentos, o pensador e o executor das minhas ações, é o que nós chamamos de o eu, o ego do indivíduo, né? O intelecto sobre esse feitiço de Maya, que acredita ser o corpo-mente, e o corpo-mente ele se apodera desse processo natural e impessoal, né? Que é totalmente fundado, construído através dos órgãos sensoriais, experiências sensoriais. Ele diz minha experiência, né? Meu pensamento, minhas noções, minhas determinações, né? Minhas experiências e os meus objetos de possesso. Então, tudo isso vai sendo gradualmente dissolvido na medida que esse autoconhecimento vai sendo internalizado e vai sendo integrado na vida do indivíduo. O indivíduo com esse autoconhecimento, ele só é livre na medida que esse sentimento de eu e meu, esse sentimento de que eu sou o autor, o pensador e o fazedor, executor e o controlador da minha vida. Esses sentimentos, eles vão gradualmente se dissolvendo no caso do Yoni. Se eles não se dissolvem, se vocês percebem, alguns desses gurus que se dizem Yanis, com um sentimento forte de eu e meu, com um sentimento forte de eu sou o grande guru, eu sou o fazedor, o executor, o sábio, etc, etc, saibam que o autoconhecimento não liberou tal indivíduo, entendeu? Então, isso é um dos testes, né, para a liberação. A libertação precisa neutralizar ou cancelar esse sentimento de eu e meu, esse sentimento de que eu sou o fazedor, executor e o controlador do meu destino. O corpo não é um obstáculo ao autoconhecimento. O corpo não é um obstáculo ao autoconhecimento. Na verdade, o corpo é um instrumento que nos permite, né, viver, né, interagindo com o campo,
Sem esse corpo, sem os órgãos, os instrumentos de percepção e de ação, né? Sem o corpo e sem a mente, é impossível para a gente processar karma e crescer, desenvolver, né? Crescer espiritualmente, nos elevarmos, nos purificarmos. Então, sem o corpo, nada é possível. Mas, infelizmente, o corpo nos é concedido e, naturalmente, esse fenômeno chamado ego ocorre inevitavelmente a partir de uma certa idade, e esse pensamento eu, né, se torna associado o corpo, né? Aí o corpo, embora não seja realmente um obstáculo, ele aparece como sendo um obstáculo. Por isso que no mundo espiritual em geral existem muitos círculos espirituais que negam o corpo, tentam rejeitar o corpo, né? De modo às vezes violento, entendeu? Dizendo que o corpo precisa ser suprimido, reprimido, todos os desejos sensoriais precisam ser suprimidos, porque o corpo é um problema. Não, é através do corpo, dos seus instrumentos de ação e de percepção, que nós podemos fazer o quê? Produzir, né, esse crescimento, essa purificação mental, intelectual, né, emocional, de tal modo que a gente possa gradualmente crescer e compreender a nossa real natureza, a nossa real identidade, né? Então, esse corpo, ele é e não é um obstáculo. Ele é um obstáculo na medida que o indivíduo ele está identificado no corpo como corpo. No momento que o indivíduo ele ouve as boas novas de que ele não é o corpo, entendeu? Aí o corpo ainda assim precisa ser tratado com muito respeito e gratidão, porque é através do corpo que nós podemos processar karmas e processar crescimento e purificação, refinação mental, emocional e intelectual, ok? Então, o corpo não é realmente um problema. E suprimir essas práticas ascéticas, né, destinadas a negar satisfação e prazeres sensoriais também não é a solução, como nós sabemos, né? A compreensão é a única solução que pode liberar o indivíduo dessa condição humana, né, chamada samsara, né? Porque muitas vezes essas práticas ascéticas do yoga, elas desenvolvem um sentimento ainda maior de eu e meu, né? Não sei se vocês já notaram, mas o pessoal do yoga, o pessoal que realmente é totalmente, né, focado na ideia de que yoga é a solução, a liberação ocorre através dessas práticas, né, ascéticas, entre tantas outras, ou práticas para desenvolver alguns estados mentais, né, estados mentais que vêm e vão e se modificam sempre de momento ao outro. Então, esse pessoal, eles começam a viver num nível, né, numa dimensão de experiência muito sutil, que quase que inevitavelmente faz deles egos enormes, são pessoas com egos espirituais enormes, entendeu? Eu sou um ser espiritual, eu sou um ser especial, né? Por quê? Porque eu não sou interessado no corpo, eu não sou interessado nas experiências que o mundo nos propõe, eu sou interessado somente nesses estados, né? Estados mentais, né? de experiências muitas vezes místicas entre elas, entendeu? E essas experiências me definem agora como um grande ser espiritual. Então, no mundo do yoga, você encontra pessoas com egos enormes, é sempre essa mesma ignorância, o eu e o meu. Nesse caso, o quê? Eu, esse ser espiritual, e as minhas experiências místicas, esotéricas, espirituais, entendeu? O ego tem uma capacidade de se camuflar, qualquer que seja a sua constituição, até mesmo como seres altamente evoluídos espiritualmente, ou, em outras palavras, pessoas com a mente muito purificada, ainda assim, permanecem vítimas dessa ignorância universal chamada o ego, eu e o meu, eu, o corpo, a mente e as minhas experiências, os meus objetos de possesso, etc, etc. A virtude, né? A arrogância, né? A vaidade. A identificação com o corpo nos mantém na escuridão, por assim dizer. Então, é como se fosse um pecado original. O pecado original é essa ignorância, mas
não é realmente um pecado do jiva, porque é imposta, é embutida, né? nessa projeção de Maya, né? Ela é imposta. O indivíduo, né, que em sua real natureza é a consciência, ele aparece aqui e depois de um certo período de tempo, 2, 3 anos, ele começa a se identificar no corpo como corpo e mais adiante ele se identifica na mente como a mente e aí ele desenvolve esse fenômeno chamado ego, né? Essa ideia de que eu existo e eu sou corpo-mente e eu sou definido através das minhas características e qualidades, né? E isso faz com que ele fique preso e amarrado aos objetos do campo que ele obteve e ele quer manter, eu e meu, né? Então, essa identificação com o corpo é a única escuridão, é o único pecado, se nós quisermos olhar sobre o ponto de vista do pecado original. E é a libertação, através da compreensão desses ensinamentos do Upanishads, ela conduz a essa desidentificação com corpo-mente e a firme identificação na consciência existência como consciência existência. E quando não acreditamos mais que somos o corpo e a mente, não reivindicamos mais a posse de objetos. A posse de objetos. Todos servem a algum propósito relacionado ao corpo. Sim. Os seres libertados dessa ignorância vêm em muitas formas e tamanhos, dizem-nos, mas os seres libertados vêm em muitas formas e tamanhos, dizem-nos. Mas o verso descreve a sua característica mais saliente, mais notável e importante como a ausência desse senso de eu e meu, senso de propriedade, de que as coisas pertencem a mim, né? Então, esse parágrafo é uma construção que diz que os seres libertados, devido às suas próprias configurações, né, dos gunas, né, a sua configuração kármica, cada um vai ser uma expressão diferente. Os seres liberados, eles possuem características e muitas vezes caráteres e personalidades distintas uns dos outros, mas existe uma característica que é saliente e comum a todos, né, os realmente liberados. E é a mais notável e a mais importante, que é a ausência desse sentimento de propriedade, de eu e meu, isso é meu, né? Meu isso, a minha aquilo, a minha esposa, a minha casa, o meu dinheiro, o meu carro, a minha vida, o meu corpo, os meus pensamentos, né? As minhas noções, essa identificação com o fenômeno objeto, entendeu? Isso aí é a característica mais saliente, mais notável e mais importante, né, se nós quisermos compreender o benefício do autoconhecimento, né? Alguém pode dizer assim, putz, mas se esse sentimento, eu, né, as minhas características mentais, intelectuais, emocionais e as minhas características físicas, se isso for dissolvido, então o que sobra? Como eu vou me definir então, né? Então, quem sou eu a partir disso? Não é como se o indivíduo pudesse, né, imaginar um sentimento de perda. Eu perdi a minha identificação, né? Eu perdi a minha identidade. Não, você perde a sua identidade limitada e você reivindica a sua identidade absolutamente não limitada como consciência. Entendeu? Aquilo que é além da temporalidade, né? Aquilo que existe sempre, independentemente da presença do universo ou da ausência do universo manifesto. Então, esse sentimento de perda, né, é um sentimento que precisa ser conhecido porque muitas pessoas no mundo espiritual, eles passam por isso, entendeu? Mas se esse autoconhecimento irá gradualmente dissolver o meu ego, de tal modo que eu já não vou ser a mesma pessoa, eu já não vou ser a minha história de vida, eu já não vou ser as minhas noções e determinações intelectuais, né? Então,
quem que eu vou ser, né? Porque eu sou um CEO de uma empresa, eu sou o chefe de família, eu sou o marido da minha esposa, eu sou o pai dos meus filhos, né? Todos esses papéis, essas funções, né, que são produtos, né, da nossas atributos ou qualidades mentais, emocionais e físicas, né? Elas passam para um plano secundário, porque agora, muito embora eu ainda desempenhe essas funções, entendeu? Não é que o indivíduo, ele perdendo esse sentimento de realidade como o corpo e a mente, ele deixa de existir como um corpo-mente, né? Aparentemente, ele continua transacionando como um corpo-mente. Ele já não valoriza as experiências como antes, né? O mundo permanece mais ou menos esquecido para ele, porque ele já compreende que o mundo não é uma fonte realmente original dessa chante, dessa felicidade, paz e contentamento, que é o que buscamos, né? E ele vai vivendo ainda, né, preenchendo ou exercendo os seus papéis sociais, né? Mas fundamentalmente ele é identificado em sua identidade ou natureza primária como consciência. E todas as suas funções, todos os seus papéis sensuais, eles são desempenhados com esse sentimento, entendeu? De que tudo não passa de Ishvara. Todas essas ações, elas são movidas pelo Lorde, entendeu? Os resultados são determinados pelo Lorde, eu sou um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Ishvara, em minha identidade secundária como indivíduo, entendeu? Então, não existe uma perda, existe simplesmente a compreensão da minha real natureza primária como consciência livre, independente e infinitamente não limitada, e ainda assim, a minha identidade secundária aparente como Jiva continuará a desempenhar os seus papéis, e não somente isso, continuará a desempenhar os papéis de modo mais eficaz. Por quê? Porque ela é livre dessa ignorância básica, fundamental, de que eu sou o corpo-mente e eu tenho controle sobre os resultados dos meus papéis, das minhas ações, né? na performance dos meus papéis. Então, tudo isso permite até mesmo que o indivíduo realizado, o indivíduo com autoconhecimento, continue desempenhando as suas funções sociais de modo mais eficaz, livre de toda essa ansiedade, expectativa a respeito das ações e os resultados, das posses, do sentimento de eu e meu. Né? Tudo isso favorece ações mais eficazes, né? Do ponto de vista da nossa identidade secundária como jiva humano, né? Portanto, não existe perda, existe somente o ganho, né? Eu permaneço operando, mas dá uma perspectiva de compreensão que é a minha real identidade, é a minha identidade superior, né? Primária, como consciência, e ela não se modifica com experiência, e o meu jiva, a minha identidade secundária, ela continua exercendo os seus papéis até que o seu prava da karma seja consumido, né? A libertação da ignorância não é a libertação do corpo, mas a libertação da identificação com o corpo, como o corpo. E tudo o que acompanha esta equivocada identificação. Principalmente, né, o ego, porque o ego é o problema mais, né, maior, né, o problema mais sério da nossa identidade humana é esse sentimento de eu, meu, minhas ações, e eu que quero ser o cara, né, que controla, que faz acontecer, etc, etc. É uma fonte de constante ansiedade, expectativa e angústia e frustração, porque a gente não consegue realmente controlar o campo de tal modo a obter sempre o que nós queremos e evitar o que nós não queremos. Então, quando somos libertados, mantemos nossos corpos, mas não os possuímos mais. Nós mantemos os corpos, mas nós não temos o sentimento eu, o corpo, eu e o meu corpo. Então, esse sentimento, ele se dissolve gradualmente.
com esse autoconhecimento firme e sempre à nossa disposição. Todo o corpo, todos os objetos do universo, eles pertencem a Ishvara, o Lorde deste universo, né? Ishvara é apenas, né, uma noção espiritual que nos ajuda a compreender o nosso relacionamento com essa ordem de realidade aparente. Não existe criação sem um Criador. O Criador desse universo é Ishvara, em outras palavras, é Deus. Deus nada mais é do que pura inteligência e conhecimento, né, que projeta e mantém essa ordem inteligente, em total harmonia, equilíbrio, no qual todos os seres vivos, né, experienciam a criação. E nós, vivos humanos, né, dotados desse livre-arbítrio inteligente, nós temos a possibilidade de processar karma, processar purificação e compreender a real natureza de Mithya, né? A real natureza de Ishvara, de Jiva e de Jagata, que é o universo. Tudo pertence a Ishvara, né? Você, aquilo, essa declaração dos Upanishads afirma que não há diferença entre o que consideramos o corpo, o indivíduo, e o que nós consideramos existir fora dos limites do nosso corpo, que é o universo, né? Ambos são nada mais além da consciência Brahman. O que a consciência pode possuir? A consciência, ela não possui nada, ou a gente pode dizer que tudo existe somente dentro do âmbito da consciência. Tudo existe como uma sobreposição ou projeção aparente dentro do âmbito da consciência. Nada disso é realmente real, experienciável, existe do ponto de vista de Nietzsche, de Maya, mas não é realmente real. Portanto, nada existe à parte da consciência. Nós podemos dizer que tudo pertence à consciência, ou, na verdade, nada realmente existe, porque tudo é somente a consciência, tudo é somente Brahman. Ok. Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito? Alguma questão, alguma pergunta? Alguma colocação, contribuição? De modo a tornar a nossa classe um pouco mais dinâmica. Ok. Entramos então no verso 86. Está todo mundo mudo. Mudo, que se diz? Mudo. Todo mundo está mutado. A gente tem que fazer como seminário de Joanópolis, no carnaval, né? A gente tem que entrar com Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Om. Agora é o verso 86, Marcelo? 86. O ser pleno, a consciência, a existência, é pleno, é não dual, é um sem nada além de si mesmo. Essa consciência não se arrepende de ações feitas no passado. Como nós sabemos, a consciência, ela não é realmente uma entidade que age, né? Ela é actionless, ela é livre de ação. Ela é o princípio sem o qual alguma ação possa ocorrer. Tudo é originado, né? Depende desta fonte de consciência e existência. E todo o dinamismo de Mithya depende dessa ação, depende dessa consciência, desse princípio, consciência e existência. Essa consciência e existência, assim chamada do ser, ela não se arrepende de ações feitas no passado. Então, como eu estava dizendo, a consciência não age realmente, mas é o princípio que permite aos indivíduos, aos jivas humanos e não humanos, agirem respondendo aos estímulos do campo, né? Constantemente, continuamente. Tudo depende da consciência. É a única fonte de existência que permite, né, essas ações, essas interações, essas transações.
Mas, portanto, embora ela não faça alguma ação, ainda assim todas as ações dependem dessa consciência e existência. Se nós atribuirmos a ação a esta causa primordial, porque nenhuma ação ocorre sem a consciência e a existência, então nós podemos dizer que toda e qualquer ação e experiência é uma ação, uma experiência do ser. Por quê? Porque sem a consciência, nenhuma ação, nenhum conhecimento, nenhuma experiência é possível. Então, deste ponto de vista, essa consciência que nós somos, ela é livre de ação, muito embora as ações ocorram dentro do âmbito de sua existência. Portanto, a nossa natureza, o jiva, em sua real natureza, ele não se arrepende, né? Porque o jiva é o agente que age, o agente que responde, que transaciona, né? Que interage com o campo. Esse jiva, né? Compreendendo a sua real natureza como o ser, né? A consciência plena e ilimitada, esse jiva ele já não sofre desse sentimento de arrependimento cada vez que ele responde de modo inapropriado e inadequado. Então, as respostas que nós damos ao campo, as nossas ações, elas podem ter uma natureza dármica ou adármica. Elas podem ser respostas, né, adequadas e em seus devidos tempos, né? E essas respostas, essas ações consideradas positivas, ações conduzentes ao nosso crescimento e ao benefício do campo, essas ações, elas são quase sempre ações que podem produzir um sentimento até mesmo de vaidade. Nossa, olha só como é que eu sou, como é que eu estou crescendo, como é que eu coloco ações, e como é que produzem tantos resultados, punhas espirituais, etc. Então, essa é a problemática do jiva, de ele coloca uma ação e depois ele tem que lidar com os resultados das ações. Se as ações não forem colocadas de modo apropriado e adequado em seu devido tempo, né, ele pode produzir uma resposta, um resultado que conduz, né, a um sentimento de arrependimento e inadequação. Eu agi erradamente. Né? Quem é que não sabe disso? Né? Quem é que não conhece essa história? Né? Eu agi e agora eu me sinto o quê? Eu me sinto inadequado. Eu coloquei uma ação que foi absolutamente, né, não apropriada. Né? Eu respondi violentamente, emocionalmente. Né? Eu fiz coisas, entendeu? Que agora eu vou ter que arregaçar a manga das camisas e lidar com karmas conflitantes derivados, né, decorrentes dessa ação. Então, a autoimagem do jiva, ela fica oscilando, de repente, dependendo da qualidade dessas ações. Se elas foram mais adequadas ou menos adequadas, mais dármicas ou menos adármicas, né? Mas o indivíduo que compreende a sua natureza como consciência, ele sabe que a consciência, ela realmente não age, portanto, não existe nenhum sentimento de arrependimento ou inadequação relativos a essas ações. O indivíduo, ele sabe que as ações ocorrem dentro, né, dessa jurisdição chamada Ishvara, o Lorde desse universo, né, através das 3 energias básicas, os 5 elementos. Ele dinamiza essa ordem de realidade no qual todas as ações ocorrem até mesmo totalmente, fundamentalmente, impessoalmente. Então, se as ações não pertencem realmente ao jiva, mas pertencem ao campo, a parte de um sistema impessoal, estímulo e resposta através dos órgãos sensoriais, a mente e o intelecto, então o jiva, com esse autoconhecimento, é livre desse sentimento de inadequação e arrependimento, né, decorrente de ações não dármicas, ou ações falhas, ações, né, erradas, né, ou não adequadas, né? Mas aquilo que nós somos, né, ele não possui nenhum sentimento de arrependimento e inadequação a respeito disso. Então, aquilo que nós somos, a consciência, ainda assim, né, nos permite, né, ainda assim nos dá a possibilidade de viver em mítia, respondendo aos estímulos, mas toda vez que uma resposta não é apropriada, esse indivíduo que possui essa compreensão a respeito da sua real natureza, ele é livre desse famoso sentimento de inadequação e arrependimento
em relação às suas respostas. Em outras palavras, a autoestima desse indivíduo, ele já não é uma autoestima sujeita a autoimagem e a baixa imagem, entendeu? O sentimento de que eu sou o máximo, eu sou o mínimo. Não, porque o indivíduo, ele transferiu a sua identidade para o ser pleno, a consciência e a existência. E as ações existem dentro do âmbito da sua existência, e esse indivíduo, que ele é um jiva, mas fundamentalmente ele não é um jiva, porque ele sabe que ele é a consciência, o jiva, essa identidade secundária dele, é livre desse sentimento, né, que é o sentimento persistente na experiência humana, que é de inadequação, limitação, insuficiência e arrependimento, cada vez que algumas ações colocadas não sejam realmente ações dármicas, adequadas, apropriadas. Tá? Eu costumei, diversas vezes eu apresentei um exemplo prático de algo que ocorreu comigo no início, né? Depois de eu ter desse reconhecimento, né, Habermas-Smith ter ocorrido, né, nesse intelecto, depois desse autoconhecimento, eu tive uma experiência dentro do restaurante. Antes de eu vender o restaurante, eu tive uma discussão com meu filho no horário de abertura do restaurante, e o restaurante era um restaurante com uma cozinha muito grande nos fundos, a sala com as mesas na frente, e tinha uma área intermediária que a gente chamava de área dos garçons. Eu estava ali no meio, conversando com ele, discutindo algumas decisões a serem tomadas na hora da abertura. Alguns clientes já estavam sentados, e nós tínhamos essa discordância de ideias que começou a ficar uma discussão sempre mais quente, né? Foi subindo a temperatura, foi subindo. Aí virou uma discussão, né, mais um argumento mais de briga, né, briga verbal, né, e aí rolou uma explosão, uma descarga emocional, né? Isso depois do autorreconhecimento ter ocorrido, né, no meu caso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o meu filho, ele teve uma explosão grande, eu também tive uma explosão, e ele fugiu muito, ele estava saindo fumaça das orelhas, dos olhos, do nariz, ele correu para o escritório para se fechar lá por alguns minutos, e eu fiquei paralisado naquela área intermediária, e o pensamento veio na minha mente: putz, que papelão, cara! Olha, você faz uma coisa dessa, os seus empregados na cozinha presenciando isso, e os seus clientes na frente da casa também presenciando isso, né? O pensamento de inadequação veio para mim, mas a coisa mais curiosa que ocorreu, e eu não entendi na época o que tinha ocorrido, porque eu não tinha acesso a esses ensinamentos do Vedanta, né? O que ficou mais intrigante para mim, o que aconteceu? Por que eu não estou me sentindo inadequado, entendeu? E envergonhado, arrependido, né? O sentido de vergonha deveria estar ali. E eu fiquei observando tudo aquilo como uma carga energética que ocorreu dentro desse jogo, né, energético, né, entre dois indivíduos discutindo pontos de vistas, né, intelectuais, né, cognitivos, e aconteceu tudo aquilo, e eu permaneci ali como esse princípio testemunho, observando, sem estar identificado com a ação, e, portanto, sem estar identificado com o sentimento de inadequação e vergonha, entendeu? Agora, o outro lado da história mais engraçado é que depois de alguns minutos, 1 ou 2 minutos, o meu filho sai do escritório e ele passa diante de mim, ele para e fala assim: putz, mas que papelão, você não se envergonha, pai? Você não se envergonha, pai? Eu olhei para ele e eu falei assim: e agora, o que eu vou dizer para ele? Qualquer coisa que eu disser aqui vai dar confusão, né? Aí eu meio timidamente falei assim: não me envergonho, não. Aí ele olhou para mim, ele arregalou os olhos e falou assim: porra, o cara pirou de vez, ele nem se envergonha, né? Então ele ficou mais alucinado ainda quando eu falei para ele que eu não tinha sentimento de vergonha ou de inadequação. Aí ele começou a ir para a cozinha, ele voltou e falou assim: e saiba de uma coisa, você não é iluminado. Porque naquela época já tinha um grupo de satsang que ocorria ali, né, onde nós morávamos, né? Então esse é um exemplo que na época foi intrigante, porque
porque alguma coisa tinha ocorrido, eu não tinha compreendido que essa identificação com o corpo, a mente e as ações que ocorrem através desse corpo tinha sido, de qualquer modo, né, rompida. E aí eu me encontrei numa situação na qual, né, as ações ocorreram e essa não identificação com as ações neutralizou o possível sentimento de inadequação, arrependimento e vergonha, porque aquilo é sempre inerente à nossa autoimagem. Quando a nossa identidade é na consciência como a consciência, a autoimagem já passa por um plano irrelevante, no sentido de que não importa se você possui uma autoimagem ou uma low imagem, uma baixa imagem, autoimagem, né? Autoimagem superior ou inferior, porque você compreendeu a sua identidade, que é, né, independente ou além desses dois polos pares opostos, né? Limite tudo é uma função de pares opostos, alto e baixo. Portanto, o ser pleno, ele não se arrepende de ações produzidas no passado. Ele está livre dessa culpa e da vergonha e ele não está preocupado com o futuro e é imparcial com referência ao que ocorre no presente. Então, isso pode nos dar uma sensação de que o cara desapareceu, né? Porque se ele já não se identifica com suas ideias, noções, ações, se ele já não experimenta vaidade ou vergonha, dependendo dos resultados, das ações, né? Se ele já não se sente culpado ou vaidoso, e se ele já não se preocupa com o futuro, com o presente ou com o passado, entendeu? Olhando para trás, é minha culpa, toda essa problemática psicológica humana, né? Parece que o indivíduo desapareceu. Não, o indivíduo, de novo, ele não desaparece. Ele permanece somente como um indivíduo sábio. O que é um indivíduo sábio? O indivíduo sábio é aquele que compreendeu a sua real natureza e identidade. Entendeu? Isso também estabelece a mente numa condição mais sábia, porque a mente passa a ser menos e menos operada por essas ignorâncias primárias, que é eu quero o que eu quero, quando quero, como quero, entendeu? E eu não quero o que eu não quero, entendeu? E, portanto, a vida é desperdiçada tentando atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero, né? Então, isso produz uma perturbação, uma agitação mental, emocional, que compromete a nossa sabedoria, a nossa capacidade intelectual, entendeu? Discriminativa, cognitiva. Então, ele não se arrepende, ele é livre da culpa, ele não está preocupado com o passado, presente e futuro, e ele é imparcial com referência ao presente. Então, em outras palavras, esse ser que nós somos, ele não possui uma história de vida, né? A história de vida pertence a quem? Ao indivíduo jiva, a construção corpo-mente, né? Mas o ser que nós somos, ele não possui realmente um início, um meio, um fim, ele não possui um passado, ele não possui um presente e ele não se imagina no futuro. Ele sabe que esta dimensão espaço-tempo é uma sobreposição holográfica, né? É uma dimensão, né, dualística, né, criada por Maya, no qual o sujeito, o indivíduo e os outros objetos, né, com os quais o Jiva interage, experimentando, né, é simplesmente uma projeção holográfica produzida por Maya. Ele, compreendendo tudo isso, ele sabe que nada disso é real e ele permanece como esse sujeito absoluto, esse princípio consciência, existência, né, observando todos esses fenômenos iniciarem e terminarem, né? Porque todos esses objetos, experiências, eles possuem um fim também, inclusive o nosso agente Jiva, né? Essa entidade que transaciona, essa entidade que percebe os demais objetos, né? Experiencia com o propósito de assimilar compreensões que são conduzentes à sabedoria, né? A sabedoria final, a sabedoria mais importante é a sabedoria a respeito da real natureza não dualista do universo, a natureza não dualista do eu, do ser que nós somos. Então, o ser é livre de passado, presente e futuro, ele não possui histórias,
isso não faz do Yanni, do indivíduo autorrealizado, um zumbi ou inexistente. Ele continua agindo, mas dá um ponto de vista dessa sabedoria espiritual. A consciência, ela é imutável, ela é sem início, meio e fim, e ela é sem atributos, né? É importante que nós compreendamos de novo e de novo que aquilo que nós somos é livre de propriedades e atributos. As propriedades e atributos, elas são inerentes à construção corpo-mente, que é o nosso agente, esse agente com o qual, inevitavelmente, a consciência se identifica a cada nascimento. Okay? Então, esse agente, ele é uma configuração de atributos, de qualidades e propriedades, mas a consciência é attributeless, ela é livre de propriedades, características e atributos. Os atributos são adicionados por Maya, através das 3 energias e os 5 elementos primários e assim por diante. Então, todos os objetos do universo, eles são constituídos por seus atributos. E essa constituição, né, que produz essas qualidades, características e atributos, é o que limita cada um desses objetos. Enquanto que a consciência somos é livre de qualquer limitação, porque ela é attributeless, ela é livre de qualquer atributo. Okay? Os atributos pertencem a Maya. Maya é que projeta os objetos que são definidos por seus atributos. A consciência, portanto, não possui personalidade, ela não é uma pessoa, né? E ela opera através de todas essas personalidades, de todas as pessoas. Quando deixamos de identificar esse ser que nós somos com o corpo em particular, também deixamos de reivindicar as ações nossas e os resultados, sejam eles ações boas ou ações menos boas. Quando nós quebramos essa identificação equivocada com o corpo, a mente e as ações produzidas por esse corpo-mente, nós abandonamos também os karmas decorrentes das ações dessa construção corpo-mente. Né? Nós nos livramos, e para o Yanni não existe nem mesmo o Parabhada Karma, porque o Parabhada Karma, mesmo que ele seja um karma inerente a ações passadas, ele se torna o Parabhada Karma de um Yanni somente se o Yanni assumir aquele karma como o meu Parabhada Karma. Né? Então, o Yanni, através dessa compreensão, ele vai cancelando os Agami Karmas, os Sanchita Karmas e os Parabhada Karmas, porque ele é totalmente, né, identificado com todo esse processo, de todo esse sistema, né, fundado em causalidade, né, causa e efeito, ações e os resultados das ações. Né. Por isso, esse rompimento dessa identificação com o corpo-mente, ele vai dissolvendo, né, essa identificação com os resultados de todas as ações. Então, tem uma passagem interessante aqui, que se refere ao Ramana. Eu fico curioso se o comentário foi o comentário original de Dayananda, ou se foi alguma coisa colocada por Ramji, né? Porque o Dayananda conhecia muito bem Ramana Maharaj, né? E aqui e ali ele fazia menções a Ramana Maharaj, do mesmo modo que Swami Paramarthananda também tem uma grande apreciação, né, e admiração, né, por Ramana Maharaj. Então, essa passagem diz que Ramana Maharaj ensinou que a ação é insensível. Insensível, essa tradução não está muito correta, que a ação é inerte. A ação, ela não é senciente, ela não é alguma coisa realmente senciente, né? Nós sabemos que o indivíduo humano ele é senciente, mas aquilo que nós nos definimos como jiva, essa entidade senciente, o que é senciente? O que é um objeto senciente? O que é um objeto inerte? Um objeto inerte é um objeto que não possui um corpo sutil, portanto, ele não percebe o seu meio ambiente e ele não responde aos estímulos do meio ambiente segundo o seu programa causal. Então, um exemplo de um objeto insenciente é esse copo. Esse copo, por exemplo, ele é insenciente. Ele existe,
mas ele não possui senciência, no sentido de que ele não é consciente do seu meio ambiente e ele não responde aos estímulos, é um objeto inerte, ok? Então, as ações que nós colocamos, que nada mais é do que uma explosão de energia, rajas se manifestando como uma resposta, e essa resposta ela é sugerida pelo intelecto, pelo ego do indivíduo, né? Essas ações foram ditas por Ramana como insencientes. Não existe nada de realmente senciente ou consciente, digamos assim, nas ações. Entendeu? As ações são energias colocadas no campo como uma resposta ao estímulo, né? Então, ele vai adiante dizendo que isso só pode significar que a vida, a consciência, não é inerente à ação. Então, a consciência, ela não existe inerentemente na ação, ela existe no jiva, né? Porque o jiva, como nós já determinamos através, né, da lógica e análise e investigação, seguindo esses ensinamentos dos Upanishads, que o jiva, fundamentalmente, é a consciência. Ela é a consciência que brilha no corpo sutil, mas ainda assim, consciência, ele é feito de consciência. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa das ações dos jivas, que as ações dos jivas não são realmente sencientes. A senciência pertence ao jiva, pertence ao intelecto do jiva, entendeu? É o jiva que determina e diz assim, não, o corpo, né, esse fenômeno chamado jiva, que é o reflexo da consciência no corpo sutil, é que determina um curso de ação, uma resposta, né? Então, o intelecto, ou em outras palavras, o jiva é senciente, mas as ações são inertes, são objetos inertes. Esse é o ponto aqui. Portanto, ele ensinava, o Ramana Maharaj, que a ação, sendo insenciente, né, significa que a consciência não existe inerentemente em nenhuma ação. A ação é um objeto inerte, dinâmico, constituído por muitas rajas, rajoguna, essa energia vibrante, né? Mas ainda assim é um objeto inerte. Tudo em Maya é objeto inerte, né? Com exceção do jiva. Por quê? Porque o jiva não é realmente o jiva é a consciência. O jiva não é a constituição corpo-mente. O jiva é a consciência, entendeu? Que brilha nesta constituição, nesse complexo corpo-mente, né? Com exceção do jiva, com exceção que é a consciência, com exceção da consciência, tudo não passa de energia, matéria inerte. E as ações são inertes. Então, não é inerente à ação a consciência. A ação funciona de modo impessoal, segundo as leis da natureza. Então, todas as ações nossas, eu escrevi um post por curiosidade, por coincidência, eu escrevi um post na página Facebook Brasil sobre isso, entendeu? Que todas essas experiências obtidas através desses órgãos sensoriais e as respostas aos estímulos do campo, né, através dos nossos órgãos de ação, tudo isso é um processo absolutamente impessoal, né? Tudo isso ocorre de modo impessoal, como as leis da natureza. As leis da natureza também, ninguém na natureza, nenhum outro ser vivo na natureza reivindica, entendeu? Eu sou o fazedor dessa ação, entendeu? Portanto, essa ação é um objeto senciente. Não. A ação é tudo parte desse grande sistema chamado Ishvara, o qual ocorre espontaneamente, entendeu? Sem nenhuma pessoalidade, talvez possa se dizer. Nós não nos sentimos culpados por um ato da natureza, por exemplo. Imagina que tem um passarinho, o passarinho está voando e ele faz um cocô, cai na cabeça do cara. O passarinho olha lá de cima e diz assim, putz, eu me sinto inadequado, entendeu? Em tanto lugar para fazer cocô, eu fui, né, na cabeça do cara. Não, é todas esse dinamismo do campo de Mitya, entendeu? É um processo impessoal, todo ele sob controle de Ishvara, entendeu? Então, não existe motivo, né, nem mesmo do ponto de vista dos seres vivos, dos jivas, de sentir esse problema, de experienciar esse sentimento de inadequação, culpa e vergonha,
Porque, na verdade, tudo isso é parte de um processo absolutamente impessoal. Mas ocorre que o jiva humano é aquele indivíduo, é aquele agente, é aquele entidade experienciadora e conhecedora com o livre-arbítrio, essa capacidade cognitiva e intelectual de analisar os estímulos e decidir como responder aos estímulos. Na medida que ele desenvolve essa inteligência, ele fica preso nessa problemática, que é o sentimento, essa é a minha determinação e essa é a ação que eu escolho, e os resultados dessas ações são totalmente de responsabilidade minha. Ele perde a perspectiva de que todas essas ações pertencem a Ishvara. Tudo por causa desse pequeno poder de escolha chamado o livre-arbítrio humano, entendeu? Então, nós precisamos desses conhecimentos espirituais revelados pelos Vedas, de tal modo a compreender, primeiro, que tudo isso é parte de um sistema impessoal, né, gerido pelo Lorde Ishvara, por Deus, inteligência, uma ordem de inteligência auto-luminosa, autoconsciente, né, em total harmonia entre todos os seres, né, e que o jiva simplesmente é um agente cujo propósito é desenvolver uma mente sempre mais meditativa, contemplativa e purificada para poder compreender, porque o único agente capaz de compreender a real natureza de Mithya, a real natureza do campo, a real natureza, né, de samsara. Então, nós precisamos de utilizar esse livre-arbítrio sem nos iludirmos de que eu realmente, né, eu sou aquele que faz. Não, você sabe que a minha decisão, né, a minha determinação de como responder a um estímulo é entre uma infinidade de outros fatores que estão absolutamente além do meu poder de controle, que vão determinar a qualidade dos resultados dessa ação. Então, ele compreendendo, né, o inteiro sistema chamado Deus, Ishvara, né, a totalidade de todos os fatores, também chamado de Daivan, todos os fatores, né, que corroboram para os nossos resultados, os nossos destinos, os nossos karmas, compreendendo a totalidade, né, o quadro completo, o indivíduo jiva ele começa a desenvolver essa compreensão de que, muito embora o meu livre-arbítrio seja importante, eu não tenho realmente controle e que para cada ação que eu coloco no sistema existe de uma infinidade de outros fatores sem o qual essa ação não pode ser colocada, entendeu? Ishvara tem que estar por trás de tudo isso, promovendo qualquer uma de nossas ações. Tudo que a gente precisa fazer é discriminar e determinar que tipo de ação. Fundamentalmente, o único exercício realmente do livre-arbítrio é a capacidade de determinar ações em harmonia com o Lorde desse universo, né? Com essas leis cósmicas, naturais, chamado Dharma. Então, o exercício realmente eficaz, eficiente e inteligente desse poder de escolha do ser humano é a capacidade de discriminar Dharma do Adharma e responder de modo o mais dármico possível. E nesse processo desenvolver sabedoria espiritual, né? Sabendo que a ignorância é tão persistente, a incapacidade nossa de realmente compreender, desenvolver essa visão de que tudo é Deus, tudo é Ishvara, que tudo existe segundo essa ordem, né, inteligente, harmoniosa, né, que tudo que a gente precisa fazer é nos alinhar e adequar com essa inteligência universal, né, sabendo que esse é o único realmente exercício inteligente do livre-arbítrio. Porque, caso contrário, como é que a gente exerce o nosso livre-arbítrio? Não, eu vou discriminar e vou responder aos estímulos simplesmente com base no que eu quero e que eu não quero, meu gosto e os meus desgostos, né? Então, tudo ocorre de modo impessoal na medida que o indivíduo desenvolve essa sabedoria espiritual, né? Então, Ramana, ele colocou nos seus poucos escrituras, nos seus poucos ensinamentos, que tudo ocorre, a ação é inerte, é um objeto inerte,
ela funciona segundo esse grande sistema chamado Ishvara, ou Deus, que segue essas leis da natureza, as leis da criação, as leis físicas, as leis psicológicas, as leis naturais, químicas, etc., etc., né? Então, todas essas leis, elas vão produzindo essa ordem inteligente no qual ação, estímulo e ação, estímulos e respostas aos estímulos ocorrem espontaneamente, né? Então, essa questão de sentimento de inadequação, vergonha ou vaidade, ela é um produto da ignorância. A questão da moralidade surge aqui. Eu não sou responsável pelas coisas que faço. A questão presume que eu sou o corpo, pelo menos o pensamento intencional que coloca o corpo em movimento. Ora, quando desejamos algo, concebemos uma ação que pode obter o objeto desse desejo. E, se possível, podemos realizar essa ação. Toda ação produz um resultado, mas todo o processo é inerte. Todo o processo não é senciente. A única senciência se encontra no intelecto humano, aquele que fundamentalmente é a consciência, que tem um poder limitado, mas inevitável, mas indiscutível, de optar ou de decidir qual tipo de ação colocar como uma resposta ao estímulo, né? Então, essas ações, esses conhecimentos não isentam o indivíduo humano da responsabilidade a respeito desse processo impessoal de ação, de estímulo e resposta aos estímulos do campo, né? Esse é o preço que nós pagamos por esse livre-arbítrio, esse poder de escolha. É um preço alto a pagar, entendeu? Por quê? Porque nós somos sujeitos a ações que produzem sofrimento psicológico, ações ignorantes que, como resultado, produzem esses sentimentos, né, de inadequação, de vergonha, de vaidade, que são todos eles conduzentes ao quê? Conduzentes ao sofrimento psicológico humano, né? Então, é um preço alto que nós pagamos pelo livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é aquilo que permite ao jiva, né, de reconhecer que o jiva, fundamentalmente, é a consciência ilimitada, não o complexo corpo-mente, né? Então, é um preço que vale a pena pagar. Esses ensinamentos não isentam o jiva, novamente repetindo, da responsabilidade a respeito, né, de nossas escolhas. Nossas escolhas, elas vão impactar os nossos karmas, os nossos resultados, e vão impactar o karma do campo. Tudo impacta tudo, as nossas ações vão ter um impacto no campo também. Portanto, nós precisamos de compreender, nós precisamos inicialmente desenvolver méritos espirituais, né, para compreender, para entrarmos em contato com esses ensinamentos védicos de tal modo que a gente possa começar a agir em total harmonia no campo, porque esse é o único exercício inteligente do nosso poder de escolha, do nosso livre-arbítrio, né? Quando nós nos harmonizamos, nos alinhamos com essas leis cósmicas universais, a nossa vida é simplesmente uma constante elevação espiritual. A nossa responsabilidade permanece, mas a compreensão de que a minha escolha de ação e a minha ação são apenas um entre tantos fatores, né, que vão contribuir para os resultados. Mas o que ocorre na mente de um indivíduo com essa sabedoria espiritual? Ele sabe que os resultados não são realmente aquilo que eu quero, né? Muito embora eu tenha colocado uma ação para obter, por exemplo, um trabalho novo, um emprego novo, mas o resultado realmente que eu busco por trás desse sistema, né, de ação e resultado de ação é o quê? É uma mente tranquila, uma mente focada, calma e um coração tranquilo. Eu quero realmente uma mente satívica, uma mente contemplativa, uma mente em paz, uma mente clara, né, uma mente focada, uma mente livre de conflitos psicológicos, né? Então, o objetivo principal de qualquer pessoa nesse processo de elevação espiritual é colocar ações que são conduzentes à sua elevação espiritual e que são conduzentes à elevação da condição do campo, que outros seres possam também ser beneficiados por minhas ações, por nossas ações. Esse é realmente o objetivo primário de toda pessoa
né, em busca desta elevação espiritual. Arlindo, esse processo de escolha, ele está vinculado às vasanas, assim, tipo, o que nós geramos, e aí nós vamos ter uma mente mais satívica, ou não, ou tamásica, ou rajásica. Como que se dá? Porque da onde que surge essa vontade de optar por uma coisa ou por outra? Sim, as nossas escolhas no dia a dia, elas são todas, em geral, né, da maioria de nós, elas são fundadas, baseadas, né, naquilo que eu quero e que eu não quero. São as nossas vassas, nossas tendências, né, os nossos desejos e aversões que existem, né, depositados no nosso corpo causal, na nossa mente subconsciente, né? Então, as nossas ações, em geral, elas são sempre motivadas por nossas vassanas, essas impressões, essas memórias extremamente sutis depositadas no nosso subconsciente, né? Então, elas vão governar as nossas escolhas, né? Então, através desse processo meritório, esse processo espiritual, kármico espiritual, o indivíduo vai desenvolvendo o quê? Vai desenvolvendo vassanas espirituais. É pessoas que nascem com vassanas absolutamente materialistas, entendeu? As tendências de pensar, sentir e agir são todas elas fundadas nos desejos por objetos materiais, entendeu? Ganhos materiais, ganhos mundanos, né? Existem outros indivíduos que às vezes nascem na mesma família, do mesmo óvulo como gêmeos, mas ainda assim com uma carga, ou com um corpo causal, uma carga de vassanas diferente. É uma alma diferente da outra, entendeu? É uma alma que está sendo, né, operada já a nível causal por vassanas mais elevadas, vassanas mais refinadas, né? Vassanas espirituais. Então, o mérito kármico ele é fundamental, né, nesse processo nosso, né, de elevação espiritual. Todos nós chegamos aqui com uma carga, um saco de vassanas, e aí não importa quais sejam essas vassanas, essas tendências, essas predisposições, propensidades nossas, entendeu? O nosso caráter mais intrínseco possível, entendeu? A qualidade desse caráter, não importa. O que toca a nós é realmente arregaçar as mangas da camisa e começar esse processo de transformação, crescimento e conversão dessas vassanas materialísticas em vassanas espirituais, tendências. Como é que a gente faz isso? É mais fácil dito do que realmente, né, é realizado, porque esse é um processo, né, dentro de um sistema muito extensivo, amplo, né, que envolve diversos nascimentos passados, e que esses nascimentos passados eles vão constituindo a qualidade do nosso corpo causal, dessa alma individual, e aí é a qualidade dessa alma individual que vai produzir esse nascimento, né, numa circunstância, num tempo e no espaço, cujas circunstâncias são sempre desenhadas, né, sob medida para esse processo de continuidade de crescimento, trabalho dos nossos karmas, né? Então, chega um ponto no nosso processo que nós naturalmente já nascemos com essa tendência espiritual e gradualmente, né, a vida vai nos conduzindo a esses círculos espirituais e dentro desses círculos nós entramos em contato com esses ensinamentos, né, védicos, né? Aí, uma vez que nós tenhamos, né, estejamos em contato, aí a coisa é muito mais simples. É questão de expor a mente, o intelecto, a esses ensinamentos e gradualmente, né, nos alinharmos, nos harmonizarmos, né, com as leis que regem esse campo chamado Dharma, né, de tal modo que a gente possa viver em harmonia com os outros seres, né, em harmonia com a natureza e nesse processo desenvolver a qualidade mental e emocional necessária, né, para esse conhecimento, esse autoconhecimento espiritual, né? Então, eu não sei se responde a sua pergunta. Qual era a sua pergunta? Não, é isso aí, não, tá bem. A minha questão era, assim, o livre-arbítrio, né,
surge uma vontade, vamos dizer assim, de seguir por aqui ou por ali, né? Sim. E Sim. esse processo de escolha ele se dá de acordo com o tipo de vassana, ou seja, de tipo de energia do guna que está operando ali. Sim. Sim. Por isso que para uns vão ter um guna mais satívico que vai querer conduzir, fazer uma tal escolha, e o outro talvez um rajasa, um tamasa que iria por outro caminho. Então eu queria saber como que era isso daí, como que surge isso. O que tem essa vontade, né? É o próprio ser querendo de saco cheio de chutar o balde, como que é o negócio? Sim. Sim. Sim, o ser, ele não realmente é um agente experienciador e conhecedor, né? Mas ele ainda assim, através dessa associação com Maya, ele vivifica e opera, né? Através de Maya, todos esses agentes, essas entidades, né? E cada uma dessas entidades, elas possuem o seu próprio karma, né? Tudo que existe em Nitya é karma, entendeu? Então esse karma, que é o resultado de tudo aquilo que a minha alma individual viveu, né, através de muitos nascimentos, entendeu? É que determina a qualidade, né, da minha mente, do meu intelecto, né? A gente sabe que o jiva é mais bem representado pelo corpo sutil, porque é no corpo sutil é que nós temos, né, a mente, as emoções, o coração, o intelecto, né, e o ego. Então esse corpo sutil ele já nasce mais refinado, mais elevado ou menos, dependendo daquilo que nós fizemos em nascimentos anteriores. Nós somos o produto de nossas ações, o produto das nossas interações com o campo já há muitos nascimentos, né? Então, você não encontra uma pessoa com um corpo sutil muito denso ou grosseiro, entendeu? Que tenha interesse, que possa, de um momento ao outro, desenvolver um interesse pelo crescimento espiritual, pelo autoconhecimento. Isso não ocorre. Tudo isso é parte de um processo gradual, que é todo ele estruturado na percepção e as respostas que nós apresentamos a esses estímulos sensoriais, né? Então, vem com a gente, entendeu? É o mérito kármico de todos nós, né, estarmos, nos dias de hoje, associados com esses ensinamentos revelados por Brahman e por Ishvara, entendeu? Então, nada acontece sem essa estrutura, né, meritória, né, individual, né? Então, nada ocorre por acaso, e onde quer nós estejamos no nosso processo de purificação e elevação espiritual, é onde nós deveríamos estar, né? E a gente precisa trabalhar sempre a partir dali, né? Então, de onde é que vem essa motivação do jiva? Ele vem do seu karma, entendeu? Vem do seu karma, das suas vasanas, a qualidade de suas vasanas, né? Vão determinando o tipo, né, de motivação, o tipo de desejo, né? A gente sabe que os desejos, as buscas humanas são fundamentalmente classificadas em 4, né? O desejo por segurança, que é o desejo que a grande maioria dos jivas humanos experimentam, um desejo enorme por se sentir seguro. Por quê? Porque essa identificação com o corpo-mente causa uma insegurança enorme, monstruosa, né, na consciência. O indivíduo se sente inseguro e vulnerável devido a essa identificação equivocada. Então, o que ele faz? Ele desesperadamente ele busca por segurança. Então, a grande maioria dos seres humanos, eles passam a vida buscando por uma segurança que efetivamente não existe, porque não existe a segurança em Mithya, não existe a segurança, né, através da associação com nenhum desses objetos de experiência, né? Então a gente busca segurança aí num outro nível mais adiante, uma vez que a gente tenha pelo menos as coisas básicas supridas, né, como um teto, comida e educação para os nossos filhos. Aí o indivíduo ele começa a buscar os prazeres da vida, né? Os entretenimentos, os prazeres, as satisfações, né, sensoriais que a vida pode nos propiciar.
Então, a busca por prazer é parte dessa busca fundamental da humanidade, né? Aí, num terço nível, a classificação de busca humana é a busca pela virtude, a busca pela elevação espiritual, pela purificação mental e emocional. Então, essa busca já é, a terceira busca já é uma busca espiritual, uma busca por melhoramento mental, emocional, intelectual, entendeu? Desenvolver conhecimento, desenvolver uma personalidade mais equilibrada. Então, tudo isso é parte dessa terceira busca. E você não pode pegar uma pessoa, né? Nos velhos tempos eu colocava esse exemplo, né? No Brasil, que é um país fundamentalmente muito pobre, onde existem muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Literalmente em miséria, né? Então, você pega uma pessoa que está vivendo ainda, né, naquelas comunidades, aquelas favelas, em total, como se diz? Depravação? Deprivation? Como é que se diz deprivation? Degradação. Hã? Degradação. Não. Deprivation is something. É aquela pessoa que Desprovida. Desprovida das necessidades básicas, entendeu? Dignas, de uma vida mais digna, etc. Então, essa pessoa, ela não tem nem mesmo muito desejo por prazeres, porque ela está correndo ainda atrás do dinheiro para pagar as contas no final do mês, senão a luz vai ser cortada, não vai ter comida na mesa, etc. Então, uma mente muito aflita ainda, entendeu? Tentando estabelecer essa busca, essa realização de busca mais primária, né? Aí depois o indivíduo dá uma relaxada, começa a buscar o prazer, satisfação, alegria, entretenimento através dos objetos sensoriais, etc. E num outro nível mais avançado ele começa a ficar interessado no conhecimento, né? Filosófico, espiritual e tantos outros campos de conhecimento, e entre eles, entendeu? O melhoramento psicológico do indivíduo, né? Então, você não pode esperar que uma pessoa que vive lá na favela, sofrendo o pão que o diabo amassou, possa se interessar por espiritualidade, possa se interessar por conhecimento. Por quê? Porque a mente do indivíduo, ela ainda é muito grosseira. A vibração daquela alma, entendeu? Ainda é densa, né? Então tudo ocorre naturalmente dependendo da qualidade de nossas vasanas, entendeu? Aí, gradualmente, nós desenvolvemos o quê? Desenvolvemos essa última busca humana, né? Que é a busca pelo autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Que é uma busca, um desejo, né? Que é raríssimo de ser encontrado, mas existe, né? Existe para alguns raros indivíduos, né? Tudo depende das qualidade de nossas vasanas, né? Que nada mais é do que o karma do indivíduo. Professor, essas 4 buscas, mesmo ela sendo uma classificação só de 4, eu ainda tenho um nível que cada indivíduo fala, provavelmente se sente, vamos dizer assim, suprido na primeira, ou na segunda, ou na terceira, tem níveis diferentes, né? Porque às vezes, você falou de uma pessoa, né, da favela que está no nível 1 ali de sobrevivência. Mas às vezes a gente tem uma pessoa que é rica ainda, e ainda sente essa necessidade de sobrevivência, de segurança, que o cara já tem tudo, mas ainda sente esse medo. Existe isso também, né? Não é só uma questão, vamos dizer assim... Sim, a pessoa que é extremamente materialista, as pessoas bem-sucedidas no mundo, né, materialistas, elas têm aquele problema, né, que uma vez elas tenham conseguido obter, né, os objetos de necessidade primária, e é mais do que isso, elas começam a ter muitos carros, muitas casas, muito dinheiro no banco. Ainda assim, isso não resolve o problema da segurança, porque não existe segurança em Nietzsche, como eu disse, né? E ele acaba preso numa outra problemática psicológica, que é como manter a minha riqueza, como manter, entendeu? O que eu adquiri, o que eu conquistei, né? Então, esse problema da segurança, ele não é resolvido com sucesso,
o problema desse vazio, né, não é resolvido com todos os prazeres do mundo. Os prazeres, depois de um tempo, eles se tornam amargos, né? A gente vai perdendo o interesse nos prazeres porque a gente pode curtir todo tipo de prazer sensorial possível, mas na medida que a gente cresce, a gente percebe que a gente permanece sempre de mãos vazias, né? No final das contas. Então, essas buscas por segurança, prazer, elas só vão desaparecendo na medida que o indivíduo deixa essas duas buscas e começa a se mover nas outras duas buscas, que são buscas espirituais. A busca pelo Dharma, né, que é a busca pela virtude espiritual, e a busca pelo autoconhecimento. Então, somente quando nós nos movemos, a ideia não é abandonar as duas buscas primárias, mas é mantê-las, mas nos movemos nas buscas por virtude, né, por Dharma e moksha, né, virtude e autoconhecimento. Então, esse é o processo natural, né, Betânia? Tá? Então, sim, é porque eu fiquei pensando, quando você falou, acho que foi Paramahansa, que citou muitas mulheres na Índia autorrealizadas, né, de sim. que não necessariamente, né, porque pode ser uma pessoa que esteja ali numa situação, eu sou pobre mesmo, tenho só o básico, mas Sim. aquilo Sim. suprido, essa necessidade, mesmo tendo o básico, é suprida a necessidade de prazer bem básica e é suprida a necessidade de virtude, mesmo vivendo uma vida muito básica. Né? Não necessariamente eu preciso desfrutar de tudo e ter tudo para só assim ir para a quarta busca. Sim. Então, tem um ditado muito interessante que cabe nesse momento, que é a pobreza mesmo é a pobreza de espírito, né? Você vê, no Oriente existem pessoas que nascem pobres do ponto de vista material, mas com uma riqueza espiritual enorme, né? O Ramana Maharshi é um exemplo, né? Então, a qualidade, né, dessa alma, a qualidade dessas vasanas, dessa entidade, né, dessa alma individual, ela pode nascer com vasanas tão ricas espiritualmente que o desejo por conquistas materiais é praticamente inexistente. O sannyasi, propriamente dito, é aquele que passa por cima das necessidades por segurança e prazeres, né? Essas duas categorias de buscas, elas são absolutamente irrelevantes para uma alma mais elevada, mais pura, mais desenvolvida, né? Então, você pode ver o indivíduo vivendo em pobreza, mas você não faça confusão, porque ele não tem nenhum problema com a pobreza material, entendeu? Ele sabe que os bens materiais jamais podem realmente produzir a riqueza que conta, e jamais podem produzir a segurança, entendeu? E ele simplesmente transcendeu essa necessidade pelas dois níveis de busca, né? de segurança, né? Através dos ganhos materiais e uma certa satisfação através das prazeres sensoriais, né? Sensuais. Tá? Então, se você já nasce, né, uma alma elevada, você pode permanecer aparentemente muito pobre do ponto de vista material. Por quê? Porque você compreendeu a futilidade, né, dessas duas buscas primárias, a busca por segurança através das aquisições, né, materiais e dos prazeres sensoriais. Responde, Betânia. Sim, exato. Então tá, Marcelo, você viu onde nós paramos? Ok, então você me marca para mim que nós paramos no meio de um verso para a gente dar continuidade semana que vem. Então amanhã nós nos reencontramos com outro texto, o Panchadasi, no mesmo horário, às 10 da manhã. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya
Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Krishna, Narayana, Govinda, Ramji. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.